Então, boa noite a Priscila, a Denise, Carlos e a todos que estão conosco essa noite. Então, hoje o nosso debatendo vai falar um pouco sobre vigilância epidemiológica das IRAs, e a ideia é a gente falar um pouco sobre o que tínhamos antes, o que temos hoje e algumas perspectivas para amanhã. E aí, antes que a gente comece, eu gostaria de fazer alguns combinados, que as perguntas fossem encaminhadas pelo chat. Então, a ideia é que fale primeiro a Denise, depois o Carlos, e aí a gente faz um tempo de debate depois. Cada um vai ter 30 minutos, então, para a sua explanação. E a primeira a falar, então, é a Denise Brandão de Assis. Ela é médica, infectologista, coordenadora do CVE e do controle de infecção do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E ela vai nos falar um pouquinho, então, sobre a vigilância das IRAs, ontem e hoje. Então, Denise, fique à vontade, você tem 30 minutos. Vocês estão vendo a tela? Está em modo apresentação? Sim. Perfeito. Beleza. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Vou discutir um pouco com vocês hoje a vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde, trazendo um pouco do passado e do que temos hoje como vigilância vigente. Não é possível falarmos de prevenção de infecção e controle de infecção sem lembrarmos que o controle de infecção surge num cenário de surto de na verdade não era multiresistente, era dos estáfilos resistente à oxa, a partir final da década de 1950. E, a partir daí, nos Estados Unidos, os hospitais passam a se organizar para ter comissões de prevenção e controle de infecção. E o projeto SENIC foi muito importante porque foi um projeto que se propôs a mostrar a eficácia dos programas de controle de infecção. Então, foi um programa que desenvolvido durante muito tempo, de 1970 a 1984, passou por 3 fases, sendo que na terceira fase foi feita uma avaliação das taxas de infecção hospitalar e comparação dessas taxas entre hospitais que tinham programas de controle de infecção e aqueles que não tinham. E a comparação das taxas, nesse momento, foi feita a partir de taxas globais. Então, foi feita uma taxa global e mostrou, e o projeto mostra que naqueles hospitais onde havia controle de infecção, as taxas globais em todo o hospital eram 32% menores do que aqueles que não tinham, e foi feita a avaliação por sítios de infecção, mas neste momento uma porcentagem e a coleta da informação era feita através de taxa global. A taxa global, então, foi uma primeira forma de fazer a avaliação das infecções hospitalares, e o numerador é o número total de infecções hospitalares, então, em todas as alas de todo hospital. E o numerador pode ser o número de admissões, o número de altas ou o número de pacientes dia. A taxa global, ela exige vigilância contínua de todas as infecções em todos os pacientes, e é possível, nesse tipo de taxa, você fazer uma avaliação em relação à porcentagem por topografias, mas não é possível fazer uma avaliação de risco propriamente dita. Em relação aos denominadores, desculpa, é possível fazer uma avaliação por saídas, mas esse tipo de denominador não é adequado, por exemplo, para hospitais de longa permanência, porque o tempo de internação é muito alto, então o número de saídas é muito baixo, então a sua taxa pode ficar falsamente maior,
porque você tem um número de saídas muito pequeno, seu denominador fica muito pequenininho, e aí você pode ter uma taxa falsamente elevada. E o denominador paciente-dia, ele é um pouco melhor do que o número de saídas, porque pelo menos leva em consideração o tempo de internação. Em relação à taxa global, se vocês prestarem atenção, esse artigo que eu trouxe aqui, ele é de 1980, que descrevia toda a questão das taxas globais, e ele mesmo, né, já trazia críticas à taxa global, sendo que a questão da vigilância das infecções era algo muito recente, porque o CENIC ele acaba, né, ele tem todo esse período de projeto, mas ele acaba em 1984. Então, já em 1980, né, e 91, já existem críticas em relação à taxa global. Então, as críticas mais comuns são: a taxa global não permite a comparação de taxas interinstituições, ela não considera as características das instituições, porque você coloca o número de infecções total num hospital de psiquiatria é completamente diferente do que o número total de infecções, por exemplo, num hospital cirúrgico e do que num hospital que tem leitos de UTI, por exemplo. E na taxa global, o numerador é todo mundo junto e misturado. Não permite o ajuste do fator de risco. O paciente-dia é uma tentativa de minimizar um pouco isso, mas o paciente-dia só leva em consideração o tempo de internação, não há ajuste, por exemplo, por uso de dispositivos. O esforço ele é muito elevado para a obtenção das taxas globais, porque é obrigatório que se faça vigilância em todas as topografias, em todas as unidades de internação, e você não tem resultados efetivos, a partir do momento que não há uma avaliação clara do risco. Você coloca todo mundo no mesmo balaio e não consegue ter uma separação de quais são os fatores de risco. Diante disso, a taxa global ela passou a não ser mais recomendada pelo próprio CDC, que foi o responsável pelo projeto CENIC, desde janeiro de 1999. A portaria 2616 de 1998 traz como indicadores obrigatórios taxas globais. Então, taxa de infecção hospitalar, taxa de pacientes com infecção hospitalar, distribuição percentual das infecções hospitalares por localização topográfica, e isso em unidade de terapia intensiva, UTI neonatal, unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. Então, não faz muito sentido fazer uma avaliação por taxa global nesse tipo de unidade, considerando que não é possível fazer uma estratificação de risco utilizando como denominadores, por exemplo, saídas e as entradas, e nem mesmo a distribuição topográfica, só dá uma ideia da distribuição percentual das infecções. Então, a taxa global, ela surge, né, ela entra lá no projeto CENIC, mas já desde ali da década de 80 e finalmente na década de fim da década de 1990, ela já é considerada algo ultrapassada. Mas, como diria um professor de História da Medicina, que eu tive, chamado André, a história é feita de rupturas e permanências. Então, a questão da utilização da taxa global, ela passa por uma transformação e, na verdade, ela passa a ser utilizada nos estudos de prevalência, de ponto. Então, esses estudos de prevalência, eles nos fornecem uma fotografia e, utilizados de forma pontual ou mesmo periódica, podem nos dar uma avaliação da situação inicial, por exemplo, de um hospital, de uma região, e é possível também avaliar a carga das IRAs em determinados hospitais.
um trabalho publicado mostrou que cerca de 30% das infecções no hospital, elas eram associadas a dispositivos invasivos, mas o restante não eram. Então, os métodos de vigilância que não utilizam a vigilância, que não se utilizam de vigilância global, acabavam não entendendo esse tipo de infecção, não reconhecendo esse tipo de infecção como importante. A partir assim, da década, a partir dos anos 2000, do começo dos anos 2000, nós temos muitos artigos publicados em literatura mostrando prevalências pontuais de infecções. Então, esse é um artigo que foi publicado na Noruega, que avalia taxas de prevalência para infecções em instituições de longa permanência nos anos de 2002 e 2003. Um outro estudo de 2007 e 2008 da Holanda, também publicado, que também foi feito um estudo de prevalência, um estudo nacional. Outro artigo aqui que eu trago, que é da Ucrânia, aí já em 2019, artigo chinês também em 2019, e aqui um artigo de 2017, publicado, o Carlos Magno é o autor principal, que também fez um estudo, Multi-State Survey, né, que é um estudo de prevalência em hospitais para internação de agudos no Brasil. O ECDC, ele trabalha com essa metodologia de estudos de prevalência pontuais já há algum tempo. Esse aqui é um manual que foi publicado agora, em outubro de 2022. Então, eles deixam disponível um manual para fazer esses estudos de prevalência nos hospitais europeus. Então, se vocês fizerem uma busca no PubMed, vários países publicam, né? Vários países europeus publicam estudos de prevalência baseados nesse protocolo do ECDC, e aqui a gente tem o exemplo de um estudo de prevalência para hospitais de longa permanência, no ano de entre os anos de 2016 e 2017. Então, é possível ver aqui o número de infecções, o percentil 25, a mediana e o percentil 75. Apesar de úteis, esses estudos eles são muito úteis para avaliação de infecções hospitalares, porque eles são mais fáceis de serem realizados do que estudos de corte. Mas esse artigo publicado numa revista de epidemiologia em 2018, ele traz considerações importantes a respeito dos estudos de prevalência, na verdade, muito mais não em relação à forma como você faz esse estudo de prevalência, mas sim a forma como são avaliados esses dados, porque os estudos de prevalência eles são muito mais para avaliar a taxa de infecção naquele momento, aquela fotografia, então eles não podem serem usados para avaliação de fatores de risco, porque eles têm um viés muito importante, que é um viés de seleção. Porque é muito mais provável que se selecione dentro de uma amostra, de um estudo de prevalência, pacientes que ficam internados mais tempo. Então, esse estudo diz que pacientes que permanecem 10 dias internados têm o dobro de chance de ser amostrado quando comparados a pacientes que permanecem 5 dias. E aí a gente já tem embutido nesse tempo de internação o maior risco de infecção, e pacientes com infecção hospitalar também muitas vezes ficam mais tempo internados. Então, esse trabalho traz uma crítica em relação aos estudos de prevalência, mas eu entendo que é muito mais não sobre fazer os estudos de prevalência em si, mas a forma como são utilizados os dados obtidos.
Além, obviamente, dessas questões de vigilância global, para além dessas questões de vigilância global, desde a década de 1970, pelo menos, os sistemas de base governamentais vêm se desenvolvendo. E, atualmente, as IRAs são consideradas um problema de saúde pública. E desde 2008, a OMS vem tratando a questão das infecções hospitalares, das IRAs, realmente como um problema de saúde pública, e trazem a questão da importância de que as autoridades em âmbito nacional, as autoridades em âmbito regionais devem estabelecer programas de prevenção e controle de IRAs, e isso inclui definição de sistemas de vigilância de base governamental para fazer o acompanhamento das infecções dentro no âmbito regional, municipal, regional, nacional. Além disso, um trabalho da Petra Gastmeier, de 2019, avaliou que hospitais que participam de sistemas de vigilância governamentais acabam tendo uma redução de infecção significativa. Então, participar de um sistema de vigilância de base governamental tem esse efeito vigilância, e o efeito vigilância nada mais é do que a redução da taxa de infecção hospitalar. Esse manual publicado, esse guideline publicado em 2016 pela OMS, traz os core components para prevenção e controle de infecção, para os programas de prevenção e controle de infecção hospitalar. Então, ele traz tanto no nível nacional quanto no nível dos serviços de saúde. E aqui, um dos componentes que é considerado muito forte e que tem uma influência muito importante na qualidade é a questão de que é necessário que os níveis governamentais organizem os programas de prevenção e controle de IRAs, o que inclui um sistema de vigilância para a avaliação das infecções mais prevalentes, também para avaliação de surtos, e, a partir daí, servir de base para a tomada de decisão. Como eu disse anteriormente, os sistemas de vigilância de base governamental, eles vêm se estruturando a partir da década de 1970, o CDC foi o pioneiro, o CDC traz a proposta dos quatro componentes de vigilância, por objetivo, de vigilância por componente, e o CDC vai ser o modelo para todos os outros sistemas. O ERICS é o sistema europeu, temos o sistema também esse sistema, acho que é da Nova Zelândia, não, esse é o sistema alemão, sistema holandês, o sistema do Chile, e também aqui eu trago um exemplo do sistema australiano. Então, a base passa a ser o CDC, que desde lá da década de 70 traz essa proposta de vigilância por objetivos e também passa a discutir critérios diagnósticos e que passam a ser o grande norte para a organização dos sistemas de vigilância governamental em todo o mundo. Então, o NIS-NHSN propôs a vigilância por objetivo. A vigilância global, como já foi falado, deixa de ser utilizada a partir de 1999, e aqui lembrando de novo, a portaria 2616 é de 1998, e lá ainda os indicadores propostos são os indicadores globais, mas é mantido no NIS, depois no NHSN, a vigilância nas unidades de terapia intensiva e nas infecções associadas aos dispositivos invasivos e vigilância de pacientes cirúrgicos.
O sistema de vigilância de infecção do Estado de São Paulo ele foi implantado no ano de 2004 e desde então ele já veio com a proposta de uma vigilância por componente. Então, o componente de hospital geral traz as infecções associadas aos dispositivos invasivos e, ao longo do tempo, já trazia lá desde 2004 a vigilância associada aos dispositivos invasivos em UTI e a vigilância de infecção cirúrgica e os micro-organismos associados às infecções de corrente sanguínea em unidade de terapia intensiva. Todo o sistema de vigilância é dinâmico e, ao longo do tempo, o sistema, os dados foram agregados ao sistema de vigilância de hospital geral. Então, foram agregados os micro-organismos associados às infecções de trato urinário, consumo de antimicrobiano e foram mantidos os indicadores de cirurgia e o componente de UTI, de infecções associadas a dispositivos invasivos para UTI. O sistema do Estado de São Paulo tem um componente que não existe, eu pelo menos não existe no componente, pelo menos, nacional, que é o componente para hospitais psiquiátricos e de longa permanência, e ao longo do tempo, pensando que as infecções deixam de ser, deixam de acontecer apenas no ambiente hospitalar e saem para outros tipos de serviços de saúde, nós passamos a ter um sistema para serviços de diálise em 2014 e depois um sistema para notificação em hospitais e serviços de oftalmologia que realizam procedimentos oftalmológicos invasivos. Nós temos uma série histórica bastante extensa, nossa série histórica está lá desde 2004, aqui eu só consegui, para ficar mais na página, né, para recortar, eu trouxe aqui a partir de 2014, mas os dados do sistema de vigilância do Estado estão disponíveis desde 2004, e ao longo dos anos nós tivemos uma adesão crescente ao sistema de vigilância, chegando no ano de 2021 a 770 hospitais notificantes em 2021. Isso corresponde a 95 dos hospitais do Estado de São Paulo, e é importante dizer que todos os hospitais de todas as naturezas, públicos, privados e filantrópicos, enviam os dados para o Estado de São Paulo, e a partir da análise desses dados, é possível avaliarmos as tendências das infecções. Isso aqui eu trago as infecções, a mediana das taxas de infecções em unidade de terapia intensiva adulto do Estado de São Paulo, então é possível avaliar a tendência das taxas de infecção ao longo dos anos. Aqui foi possível avaliar o impacto da Covid, da pandemia de Covid, já que vínhamos uma tendência à queda das infecções, e em 2020 e em 2021 essas taxas aumentaram, e também é possível avaliarmos como está a questão dos micro-organismos multiresistentes associados às infecções, por exemplo, aqui de corrente sanguínea ao longo dos anos no estado de São Paulo. A partir dos dados do Sistema de Vigilância do Estado de São Paulo, nós conseguimos fazer projetos específicos de prevenção e controle. Então, o Sistema de Vigilância do Estado, ele começa em 2004. Em 2004, já foi possível avaliar que o Estado de São Paulo tinha um grande número de hospitais que realizavam cirurgias. A maioria dos hospitais do Estado de São Paulo, pelo menos, notifica suas taxas de infecção
em cirurgias. Então, já fizemos um projeto em 2016, pensando nessas questões de infecção cirúrgica, e ao longo dos anos, a partir das informações obtidas pelo sistema de vigilância, fomos nos organizando para estabelecimento de ações de prevenção e controle direcionadas a partir dos dados do sistema de vigilância. O projeto de prevenção e infecção de corrente sanguínea, ele foi desenvolvido em 2 momentos. Então, fizemos uma primeira fase do projeto em 2011, quando identificamos que até 2010 as taxas de infecção primária de corrente sanguínea elas estavam estáveis, diferentemente do que era observado para a PAV e para a infecção de trato urinário. Então, pensamos num projeto para redução das taxas de infecção em 2011, e a partir dos dados obtidos desse projeto, que mostrou que as taxas de infecção foram mais reduzidas naqueles hospitais com altas taxas de infecção, fizemos uma segunda fase do projeto no ano de 2015 e fizemos até, inclusive, uma publicação dos resultados que mostrou que, após a intervenção da coordenação estadual no projeto, propondo um projeto de redução de infecção de corrente sanguínea, nós tivemos a redução durante o período de intervenção e essa redução foi mantida mesmo no período pós-intervenção. Esses resultados mostram que, para os hospitais, além da questão de participar dos sistemas, de participar de um sistema de notificação de infecção hospitalar, que já lá a Petra Gastmeier mostrou em 2009 que tem um efeito na redução das taxas de infecção, participar de projetos governamentais oferece troca de experiências, colaboração entre os hospitais, e isso também contribui para a redução das taxas de infecção. E, além disso, o nível governamental, ele pode ser uma liderança positiva e é importante na coordenação desses projetos colaborativos. Então, mostrando mais uma vez aqui a importância das autoridades do nível governamental, não só na avaliação das taxas endêmicas dos hospitais, mas também trazendo os hospitais para a participação de projetos específicos para a redução de infecção, das taxas de infecção. Ao longo dos anos, além desses projetos conduzidos pela própria divisão de infecção hospitalar, os dados do sistema, os dados produzidos pelo Sistema de Vigilância do Estado, estão disponíveis para serem trabalhados por pesquisadores que encontram nessas informações oportunidades de ampliar o conhecimento do comportamento das taxas de infecção do Estado. Então, durante a pandemia de Covid, fizemos um projeto específico para diálise. Aqui também fizemos um projeto, que era o projeto de doutorado do doutor Ícaro, que nos mostrou como que eram os padrões, né, de resistência antimicrobiana nos hospitais do estado de São Paulo, e hoje eu participei da tese da aluna do professor Carlos Magno, que mostra um trabalho bastante importante, que vai ser muito importante para a tomada de decisão de avaliação espaço-temporal da distribuição das infecções associadas aos dispositivos invasivos nas unidades de terapia intensiva do estado de São Paulo. Então, terminando, os métodos de vigilância de IRAS, eles podem ser revisitados, eles podem ser adaptados. Então, a vigilância global, que durante muito tempo foi considerado o patinho feio, né, da vigilância de IRAS, ela volta repaginada nessas estudos de vigilância de prevalência pontual ou pontuais, claro que sempre considerando a limitação desse tipo das metodologias de vigilância.
As autoridades governamentais, elas devem definir sistemas de vigilância, sempre pensando em direcionamento de ação de prevenção e, além disso, de avaliar o comportamento das infecções dentro do seu nível de gestão para propor projetos com foco em redução de IRAs. E, finalmente, os dados dos sistemas de base governamental, eles devem estar disponíveis para estudos que possam contribuir para o melhor entendimento do comportamento das IRAs e, de novo, para que sirvam de subsídios para o direcionamento das ações de prevenção e controle, considerando que a vigilância epidemiológica serve para isso, para analisar dados e para propor ações de prevenção e controle. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Queria só relembrar os participantes que as perguntas, dúvidas, vocês podem ir adicionando no chat, que no final a gente vai abrir para discussão. Agora eu queria apresentar o Dr. Carlos Magno Fortaleza. Dr. Carlos é médico infectologista, professor titular da Unifesp Botucatu, e ele agora, então, vai trazer na aula Vigilância Epidemiológica das IRAs, novas perspectivas de sistemas e modelos. Por favor, Dr. Carlos. Obrigado, Priscila. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E vou começar pedindo desculpas a todos. Eu fiz essa aula há muito pouco tempo para o IFIT e não tive tempo de fazer uma tradução desses slides para o português, mas eu penso que conseguimos aqui discutir um pouco, passar essas informações sem grandes problemas. Então, quando eu fiz essa aula, né, nós tínhamos posto o título nessa aula de novas contribuições para um velho tópico, porque parece que a vigilância está um pouco fora, né, das prioridades em controle de infecção. De fato, no passado se falava que fazia muita vigilância e que se fazia pouco controle, e hoje nós percebemos que abandonamos por bastante tempo a vigilância, talvez mais do que deveríamos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar sobre o tema. Queria discutir um pouquinho, quando a gente fala de vigilância, é muito importante entender que a vigilância das IRAs, ela não é fundamentalmente diferente de nenhuma vigilância. Então, lembrando que a Organização Mundial de Saúde, ela define vigilância como uma coleta contínua e sistemática de dados que são relativos à saúde e que propiciam a realização de ações. Algo que a Denise já falou, né? E outros sistemas também falam que a vigilância ela traz informações que ajudam a implementar estratégias de prevenção e controle. O que lembra que vigilância gera dados para a tomada de decisões. Eu vou necessariamente repetir algumas coisas que a Denise falou, mas vou falar muito rapidamente. Mas essa parte eu faço questão de deixar bastante claro, né, que os dados de uma coleta de vigilância só se justificam num contexto de tomada de decisão para prevenção e controle de doenças. A Denise já apresentou o CENIC, é um grande sistema uma grande iniciativa de vigilância nos Estados Unidos, na década de 1970 e começo de 1980, que justamente buscava saber quais as consequências das IRAs e qual a proporção das IRAs que era prevenível. Né? E esse estudo foi delineado, é famosíssimo esse quadro que mostra cada tipo de infecção, o quanto ela custava na época em dólar, isso é pelo menos 5 vezes menos do que hoje se considera, se fizermos uma correção monetária, e o quanto se considerava prevenível. Muito bem. Hoje, o que nós sabemos? Né? Dizia-se na época que 32% a 55% das IRAs eram preveníveis somente com medidas básicas de controle de infecção, e hoje há vários estudos que mostram, né, que essa percentagem ela pode ser muito maior e que, quando nós falamos mesmo de
países em desenvolvimento, se consegue fazer uma redução que chega a ser pelo menos igual à que foi vista no projeto SEM. E uma outra coisa que a Denise já citou aqui, que eu acho que é importante, e vou voltar a esse tema, é que, de uma maneira interessante, somente de se inserir num sistema de vigilância, quer dizer, apenas por mandar dados para um sistema de vigilância nacional, os hospitais começam a ter suas taxas reduzidas. Esse é um efeito que o grupo da Petra Gastmeier chamou de efeito de vigilância, e que mostra o seguinte: quando você começa a se comparar com os outros, você automaticamente passa a corrigir seus processos de assistência, de modo a que isso acaba revertendo numa redução das IRAs. Então, um efeito importante simplesmente de se fazer parte de um grupo de vigilância. E o que nós precisamos, né, para fazer uma boa vigilância? Naturalmente, nós precisamos ter uma ida rotineira aos setores, definições, uma coleta e análise de dados, e, principalmente, algo que muitas vezes eu vi ser esquecido, que é fazer um feedback de todos os dados da situação epidemiológica das vidas para as equipes de saúde e para os gestores, né? E, a partir disso, direcionar e validar as intervenções que vão ser feitas para reduzir. Nós vamos falar de novos modelos, temos que entender que os modelos existem para otimizar esses aspectos, né? O feedback e as intervenções. Em termos de epidemiologia, é bastante importante, né? A Denise falou bastante, os sistemas de vigilância com inquéritos de prevalência, né, que são pontuais, e os sistemas de vigilância que, em geral, são informados pelos serviços de saúde, que são sistemas longitudinais de incidência. E já sabemos, né, faz muito tempo, mas quando eu comecei a fazer controle de infecção, muita gente ainda fazia vigilância passiva, ou seja, ficava sentado ali na CCIH, esperando que as equipes dissessem que houve uma infecção. Então, naturalmente, isso também faz parte do passado. As vigilâncias hoje são quase de rotina ativa, né? Ou seja, se vai buscar a infecção, e o que a gente quer fazer com os novos modelos é saber como buscar essa infecção de uma maneira mais ágil, não comprometendo o tempo que se precisa para fazer o controle. E até por essa razão, já na década de 80, os Estados Unidos eles abandonam essa vigilância global, algo que o Denise já falou, por uma vigilância orientada para objetivos específicos, sejam e grupos específicos populacionais, pacientes UTI, pacientes cirúrgicos, etc. E, como falamos, a grande parte, né, hoje, dos nossas próprias definições de IRA, elas têm sido baseadas naquelas utilizadas pelo NHSN norte-americano, com algumas pequenas modificações, por exemplo, nas nossas definições da Anvisa. Mas a pergunta que vem aqui a calhar é de fato importante fazer vigilância? Fazer a vigilância é algo cansativo, é algo que consome muito tempo. E o que nós estamos fazendo com esses dados de vigilância? O que estamos fazendo para reduzir a exaustão da coleta desses dados e usar nossa energia para ações? Então, temos vários estudos, né, como este aqui, que mostram que a quantidade de tempo gasta em vigilância, né, ela pode ser muito grande e pode ser, de muitos modos, uma perda de um tempo valioso que pode ser gasto em outras atividades, né? Então, vê-se aqui que em CCIH nós temos cerca de 30% a 40% do tempo gasto em vigilância, né? E esse tempo, evidentemente, poderia ser otimizado e utilizado para medidas de controle, né? Isso é um estudo australiano, mas eu tenho certeza que ele se aplica muito claramente à nossa situação e poderiam, esses momentos, serem utilizados para medidas de controle e prevenção das vidas, né? Então, lembrando que há, né, nesse artigo seminal da Denise Cardo, né, uma chamada, né, para a ação, como ela diz,
em que se pede para que exatamente se faça uma otimização da coleta de dados e que se faça toda essa otimização com o objetivo de eliminar ou trazer para muito perto de zero a ocorrência das iras, e para isso nós precisamos, de fato, de novas abordagens, né? Como essas novas abordagens deveriam ser? Elas têm que ser abordagens que nos permitam economizar tempo, que estejam direcionadas para ações e que sejam fáceis de compreensão pelo corpo assistencial de um hospital e pelos gestores. Então, essas 3 características são ideais para qualquer novo modelo de vigilância. E aí, quando se fala desses novos modelos de vigilância, né, alguns modelos que nós temos que já são utilizados cronicamente, né, como os diagramas de controle, muitas vezes já são um pequeno passo para que nós cheguemos, né, à identificação de situações fora do comum. Então, identificar situações fora do comum é uma das funções da vigilância, né? Então, por exemplo, identificar rapidamente a ocorrência de surtos. Esses modelos, né, de identificar a ocorrência de surtos são amplamente baseados em sistemas de qualidade que foram criados para empresas na década de 1930, quando se falava assim, numa linha de montagem, o quanto você gerava de erros, que se aplicam perfeitamente, né, a um erro, que é a ocorrência de uma infecção, numa linha, num processo de trabalho, que é a assistência à saúde. Então, esses modelos de identificação daquilo que sai do normal, daquilo que está fora do padrão, como os diagramas de controle, são altamente desejáveis para identificar momentos de ação, para direcionar as ações que são facilmente comunicáveis. Não levam tanto tempo. Uma coisa interessante e um efeito muito semelhante ao efeito de vigilância é que quando você aplica, né, faz uma medida para reduzir um tipo de infecção, muitas vezes você acaba corrigindo processos que tem a ver com vários outros sítios de infecção. Esse é um trabalho muito simples que nós publicamos apenas para mostrar, né, com análise de séries temporais, que um bundle que foi direcionado para reduzir pneumonia de ventilação mecânica em 2 UTIs, por fim reduziu não só a carga global de IRAS, mas também as infecções de corrente sanguínea e as infecções do trato urinário. Porque uma vez que você corrige um processo de assistência, você cria um círculo virtuoso que pode fazer com que outras vidas também reduzam a sua incidência. Certo? Então, uma coisa muito importante quando fazemos também vigilância, quando fazemos uma intervenção, é termos uma avaliação correta de como é a situação pré e pós-intervenção. E essas análises chamadas de séries temporais interrompidas, elas são o mais adequado modo, né, de fazer esse tipo de análise. Eu não vou me deter nos sistemas de vigilância nacionais, que já foram apresentados pela Denise, né? Mas é importante lembrar, como eu já tinha dito, que o sistema da Alemanha, o KISS, né, ele teve aquela consequência que nós já mencionamos, de que, sem nenhuma intervenção direcionada, somente com a adesão de mais e mais hospitais ao sistema de vigilância, onde os hospitais iam mandando dados, as IRAs em cada hospital foram diminuindo sua incidência. E esse é o efeito que a Petra Gassmaia chamou de surveillance effect, ou efeito de vigilância. Mas esse efeito só acontece na Alemanha, e aí é que está a questão. Não é? Então, nós temos aqui uma avaliação, né, em 50 países que mostra que, ao longo do tempo, a incidência das infecções relacionadas a dispositivos, infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário e pneumonias associadas à ventilação, elas também, ao longo do tempo, à medida em que esses hospitais começam a participar, né, de um conjunto
de serviços que fazem benchmarking, cai a incidência de todas essas infecções. Ou, só para falar, né, aqui no Brasil também, nós tivemos, aqui, esse é o nosso primeiro estudo no CBE, a gente tem um profundo orgulho aqui com a Denise, com a Maria Clara, né, em que nós instituímos a vigilância das vidas aqui no estado de São Paulo, né, e o que acontece depois, né, isso é mostrado até pelas intervenções também feitas pela Denise aqui, que nós temos uma queda contínua das IRAs. Né? Se nós olharmos infecções de corrente sanguínea ao longo do tempo, no estado de São Paulo há uma redução evidente, segundo os dados do CVE. Quando nós olhamos para o Brasil, também desde 2014, né, quando foi consolidada a vigilância das vidas, há também uma queda importante, ano a ano, dessas infecções. E, assim, como, é claro, uma grande parte dessa questão tem a ver com ações que foram tomadas pela Anvisa, pelas coordenações estaduais de controle de infecção, mas o importante é que, ao longo do tempo, nós conseguimos ver uma situação que aponta para um otimismo. Claro que aqui não está aparecendo ainda toda a situação pandêmica que, com certeza, ampliou a dificuldade, né, de controlar a infecção. Mas a questão é, com tudo isso, nós estamos perdendo alguma coisa? Há alguma coisa que nós estamos deixando de fazer? Quando nós pensamos, né, que as IRAs elas são muito mais relevantes nos países em desenvolvimento, quando comparados com os países desenvolvidos, nós sabemos que a maior parte dos dados é produzida nos países desenvolvidos. No entanto, quando nós olhamos, por exemplo, os dados da Argentina ou da Turquia, comparados com os dados americanos ou alemães, as taxas de infecção são por mais ou menos 5 vezes maiores, né? Basta que olhemos as infecções de corrente sanguínea associadas a catéteres. Vejamos que no NHSN são 2,1 por 1.000 dias de uso de catéter. Na Argentina, 24,7, mais de 10 vezes o valor que é referido pelo NHSN, e ainda maior do que da Alemanha. Então, uma grande questão é, não sabemos exatamente a qualidade dessa vigilância. Nós estamos fazendo uma vigilância direcionada aos países em desenvolvimento. Se nós olharmos os estudos de prevalência feitos nos países de alta renda, nós temos uma prevalência aí que vai variando entre 3,6 e 12, com todos os problemas do estudo de prevalência que a Denise já apontou aqui, os problemas metodológicos. Quando passamos para os países em desenvolvimento, países de baixa ou média renda, esse número sobe assustadoramente, chegando a 18%, 19% em alguns países. A carga, né, das infecções, ela não pode ser medida só pela incidência, né, mas também por aquele conceito, né, dos anos de vida potenciais perdidos ou anos de vida potenciais com desabilidade, né, com deficiência. E esse é um estudo europeu muito importante, isso é muito relevante em termos nacionais, que mostra, né, aqui eles põem o número a incidência e plotam com a mortalidade, né, e você vê que infecções da corrente sanguínea têm uma incidência relativamente baixa, mas uma grande mortalidade, enquanto pneumonias têm tanto incidência quanto mortalidade muito elevada. O nosso estudo de inquérito nacional no Brasil de prevalência já foi referido pela Denise. O importante é que esse estudo foi feito só com enfermeiros capacitados da equipe, não foi enfermeiro de cada hospital que forneceu os dados, então isso fortalece um pouco a nossa segurança dos dados, né? E algo, ainda pensando que nós estamos perdendo algo, né, é que, por exemplo, no famoso estudo da Sandra Susana Prade, da década de 90, só hospitais terciários foram avaliados. Quando nós olhamos hospitais de 10 a 49 leitos, 5,5% de prevalência de infecção nos parecem muito altos, né? E aí nós passamos a fazer uma série de estudos com esses hospitais pequenos. Num desses, um estudo em que nós fizemos uma vigilância que ia desde assistir
todas as cirurgias, até fazer um acompanhamento desses pacientes por um mês. Nós identificamos 8,1% de taxa de infecções do sítio cirúrgico em hospitais pequenos, mais ou menos 5 infecções por hospital por mês. Se multiplicarmos isso pelos hospitais pequenos que fazem cirurgia no Brasil, podemos estimar cerca de 20 mil infecções do sítio cirúrgico por mês nos hospitais brasileiros. Como nós estamos controlando isso? Essa é uma questão para discutir posteriormente, né? Nós temos várias ideias que a Denise conhece, mas podemos pôr para discussão. Do mesmo modo, nós identificamos que nesses hospitais pequenos há uma grande carga de uso de antimicrobianos, e aqui muitos antimicrobianos de amplo espectro, então essas barrinhas aqui vermelhas mostram antimicrobianos de amplo espectro versus de curto espectro, então 48 hospitais menos de 50 leitos, alguns com uso intenso de antimicrobianos de amplo espectro. E pior, né, identificamos, num dos nossos estudos, que um hospital pequeno era a fonte de enterococcus resistentes à vancomicina para um hospital grande. Ambos eram associados, mas o hospital pequeno era o fornecedor de multiresistentes para o hospital grande. Isso é só um detalhe que nós gostamos de apresentar para mostrar que muitas vezes aquele lugar que nós não olhamos na vigilância pode ser, sim, um local relevante de ocorrência de morbidade e mortalidade. Outra questão também que nós trabalhamos, e acho que já é bastante do conhecimento de todos, em modelos de vigilância pós-alta de infecções do sítio cirúrgico, há vários modelos, tem um modelo baseado em telefonemas com aplicação de um questionário padronizado, e a gente identifica que 62% das infecções do sítio cirúrgico são identificadas após a alta. Então, muitas vezes se perde noção do que acontece com o paciente após a alta. E o que acontece com o paciente após a alta é algo que nós também nos preocupamos em estudar, é o que acontece com o paciente com infecção relacionada à assistência à saúde, que ele adquire no hospital depois que ele vai de alta. Então, não só esse paciente, ele tem uma chance enorme de ser reinternado, e mais precocemente, como mostra essa curva de Kaplan-Meier da esquerda, como ele leva mais tempo para retornar às suas atividades usuais, como mostra aqui o gráfico da direita. Então, todas essas questões estão aqui para demonstrar que há muito que precisa ser visto em relação às vidas, não só a sua incidência, mas também quanto às suas consequências. E algo assustador que vê nesse estudo aqui, orientado pela Maria Clara Padovelli, estudo da Amanda Maciel, que mostra que os surtos hospitalares que ocorrem no estado de São Paulo, muitas vezes publicados em periódicos de alto impacto, muitas vezes apresentados em congresso, não são relatados à vigilância epidemiológica, o que é algo absolutamente assustador. Os surtos são, por definição, notificáveis à vigilância epidemiológica. E agora vamos ao que é o centro dessa aula, né? Como nós podemos melhorar a vigilância com novos modelos, né? O que é que nós podemos fazer, especialmente para ganhar tempo? Então, esse é um slide apresentado pela Mike Romari no ECMID de 2019, né, em que ela fazia essa comparação entre a vigilância manual e os sistemas automatizados e semi-automatizados de vigilância. O que isso quer dizer? Um sistema semi-automatizado de vigilância é um sistema em que, a partir de uma série de sinais eletrônicos, pode ser uma cultura positiva, pode ser uma anotação no prontuário eletrônico feito por um profissional da enfermagem, de que houve febre, ou uma anotação em texto por um médico, e há um filtro, e esse filtro ele é ofertado, apresenta-se, né, esse sinal a um profissional do controle de infecção que fará o seu julgamento se esse sinal corresponde ou não à IRA. E existe um sistema totalmente automatizado, que se busca, de alguma forma, através de um algoritmo, fazer a identificação de que existe ou não IRA, né? Cada um deles tem seus problemas, é um dos grandes problemas dos sistemas
totalmente automatizados é não poderem, muitas vezes, utilizar os mesmos critérios que nós utilizamos, os critérios NHSN, Anvisa, ou quaisquer outros, e ter que substituir por critérios mais objetivamente captados, né, através de uma rede eletrônica. Então, nós temos diversos estudos com sistemas automatizados, né? Nós temos esse estudo que mostra a infecção de tecido cirúrgico após artroplastia de quadril ou joelho, um sistema semi-automatizado. Esse sistema ele teve uma sensibilidade de 100%, ou seja, identificou todos os casos de infecção, e alguns dos casos que ele identificou como infecção foram classificados como não infecção pelo profissional do controle, né, da CCH, e aí nós temos, então, uma sensibilidade de 100%, um valor preditivo positivo pequeno, porque metade dos casos que foram identificados, né, mais da metade dos casos foram identificados, não eram, de fato, infecção de tecido cirúrgico, mas, de qualquer maneira, houve 95% de redução do trabalho, ou seja, você tem um sistema que não perde nenhuma infecção, ele dá para você os casos que podem ter infecção, você descarta metade e a outra metade você identifica como casos verdadeiros de infecção, isso com uma redução de 95% e um ganho de tempo que pode ser utilizado com facilidade para outras atividades do controle de infecção. Aqui, um outro estudo também, esses estudos são particularmente comuns em artroplastia de quadril, aqui um estudo multicêntrico, que também mostrou uma sensibilidade no sistema, aqui no caso totalmente automatizado, uma sensibilidade de 93% a 100%, uma especificidade um pouco menor. E aí, quando se faz especificidade um pouco menor, significa que nós vamos identificar uma taxa um pouco acima da taxa real. Né? Mas esse é o preço, né, a se pagar por uma redução de carga de trabalho de 98%. É uma redução absolutamente importante e que pode ser relevante para o controle de infecção. Outra questão importante, né, que os sistemas automatizados de vigilância, eles podem ter diversas formas de alimentação, diversas formas de identificação, nós podemos usar, inclusive, inteligência artificial, mas nós temos que entender que o valor preditivo positivo varia muito, e nem todas as infecções, para nem todas as infecções você tem a mesma performance que tem sido observada em relação a infecções do tecido cirúrgico, especificamente infecções em cirurgias ortopédicas. Então, é um desafio que permanece de identificar quais os sinais que, somados, podem fazer com que um algoritmo identifique as viras sem que seja necessária uma participação humana. Então, uma outra questão, que é extremamente relevante, né, passando em relação, tem uma relação grande com esses sistemas automatizados que busca facilitar a vigilância, é você mudar os conceitos. E aí temos o famoso conceito do COMPAS, né, que busca trocar o conceito de pneumonias associadas à ventilação mecânica por eventos associados à ventilação mecânica. Os eventos, supostamente, podem ser diagnosticados a partir de dados da ventilação mecânica, de diminuição da troca gasosa, dados que podem ser coletados automaticamente e seriam, em vários estudos, demonstram que são bastante reprodutíveis. Uma crítica que se faz a isso, né, é que cada vez mais nós temos locais com incidência zero de eventos de ventilação mecânica, com vários pacientes tomando antibióticos para supostas pneumonias de ventilação mecânica. Então, embora critério de vigilância não seja a mesma coisa que critério clínico, a meu ver, quando eles se divorciam completamente, você diz, a minha taxa de pneumonia é zero. Mas todos os meus pacientes aqui estão tomando ceftazidime, avibactam com daptomicina para um quadro pulmonar. Então, isso começa a parecer algo não 100% encaixável, né? Então, essa discussão específica sobre o que são os eventos e o que não são, é uma discussão que
a meu ver, ainda não está fechada na literatura. Alguns autores, como Kohler, têm feito críticas severas, mas é certo que usar eventos associados à ventilação, ao invés de pneumonia associada à ventilação, é uma maneira de otimizar a vigilância, de conseguir esses dados de forma automática ou semiautomática e de priorizar. Mas, quando se diz que um conceito de vigilância não é um diagnóstico clínico, eu, particularmente, fico com bastante dúvida, né, sobre qual a importância de um conceito de vigilância se ele não tem não tem uma relação de fato com a clínica e o prognóstico dos pacientes. Uma outra questão que já esteve bastante na moda no começo da década de 2000, se discutia muito abandonar os indicadores de resultado em troca dos indicadores de processo. A crítica que a gente pode fazer isso é que nós nunca vamos abandonar a contagem de casos de bem para utilizar uma contagem de quantas casas foram visitadas pelo agente de controle de vetores. Mas os indicadores de processo são, sim, um grande apoio no controle de infecção. Há vários estudos, principalmente com adesão, né? Tem um estudo, na verdade, uma meta-regressão aqui de estudos que mostram o aumento da adesão à higiene das mãos e um controle mais efetivo do MARSA, né? Então, mostrando que você pode sim usar dados como adesão à higiene das mãos, que são dados já bons clássicos, mas outros dados como adesão a precauções de isolamento ou outras quaisquer processos que sejam associados a controle de infecção. É um trabalho particularmente elegante, né, esse trabalho da Miriam Dauben, né, um trabalho em que ela fez um modelo matemático, ela identificou, né, numa UTI, que caso se atingisse uma adesão à higiene das mãos por volta de 60%, haveria um controle da transmissão de enterobactérias resistentes à carbapenem, e ela faz um trabalho de intervenção, atinge esses 60%, e a redução de casos ocorre como esperado pelo modelo. Isso é uma coisa interessante, porque uma proposta importante para a vigilância é exatamente o uso de modelos matemáticos preditivos e depois a ação conforme guiada por tais modelos. É isso. Aqui é um estudo, por se tratar de um estudo brasileiro, um estudo feito no HC da USP, particularmente relevante para a nossa realidade. Então, dito isso, né, eu fiz um passeio muito amplo pelos sistemas de vigilância, podemos discutir questões, mas temos algumas conclusões que podemos tomar preliminarmente. Né? Uma dessas conclusões é que a vigilância ela ainda é um aspecto relevante, é importante saber como está a sua situação em termos de carga de IRAs para se direcionar ações de controle. O trabalho, né, o tempo de trabalho, a carga de trabalho para a vigilância não pode tirar o tempo precioso que a gente tem para fazer intervenções, e aí nós precisamos também pensar, né, que a vigilância em locais de baixa renda, em locais pequenos, é geralmente muito precária, e com isso se perde a possibilidade de observar uma grande causa de morbidade e mortalidade, se perde a oportunidade de apreciar as viras em todo o seu impacto nefasto sobre a saúde pública. Os sistemas semi-automatizados ou automatizados podem melhorar a vigilância, lembrando que mesmo semi-automatizados, aqueles que dependem de uma decisão final do profissional de controle de infecção para dizer se existe ou não infecção, eles têm, em geral, uma redução de carga de trabalho acima de 90%. E por isso se mostram bastante os indicadores de processo que são, na minha visão, um complemento, não uma alternativa à vigilância das IRAs propriamente ditas. Dito isso, eu agradeço a vocês pela atenção e meu e-mail está aqui à direita, acima para quaisquer contatos, e fico à disposição para discussão. Bom, gostaria de agradecer ao Carlos e à Denise. Acho que
foi possível a gente ter um panorama bastante amplo de onde veio, né, onde nós estamos e o que podemos fazer em termos de melhoria quando a gente pensa em vigilância epidemiológica das vidas. Eu não sei se Priscila quer fazer alguma pergunta antes ou podemos começar com as perguntas que estão aqui no chat. Podemos começar com as do chat, Cris. Agora, no finalzinho, o pessoal disparou nas perguntas, né? Isso aí. Tá bem. Bom, então tem uma pergunta aqui que, na verdade, veio aqui não pelo chat, mas por um outro dispositivo aqui do Paulo, que ele pergunta o seguinte: se existem mecanismos de controle de qualidade dos relatórios de controle de infecção enviados pelos hospitais e serviços de controle de infecção. Eu imagino que ele esteja falando no sentido de comparações, enfim, talvez alterações nos critérios utilizados, método de vigilância. E uma segunda pergunta, depois dessa, ele coloca a seguinte coisa: se alterações ao longo do tempo podem sugerir uma curva de aprendizado da equipe. Acho que a Denise talvez pudesse responder essa para a gente. Em relação ao que ele pergunta sobre a avaliação da qualidade, nós fizemos uma validação de dados de infecção cirúrgica. Uma aluna da professora Maria Clara, a Débora, pegou os dados para fazer uma validação e nos deixou como produto, né, dessa tese dela de mestrado, um manual que seria possível, porque você tem que fazer uma amostragem e tal, que poderia ser aplicado para fazer a validação. Se formos fazer assim, a validação de forma, vamos dizer, metodologicamente rígida, né, assim, não é uma coisa simples, a gente tem que fazer uma amostragem, tem toda uma metodologia. Nós não fazemos isso de forma rotineira. Já pensamos nisso, esse manual está aí até para podermos utilizar a posteriori, mas não fazemos isso de forma rotineira. Algumas questões que chegam são muito fáceis de perceber que houve algum problema, não necessariamente no critério, isso é difícil da gente perceber, mas às vezes na compreensão do dado a ser notificado. Em relação à mudança de comportamento, eu imagino que ele esteja perguntando das taxas. Sim, pode ser uma curva de aprendizado, mas é sempre bom avaliar se não houve alteração na forma da coleta da informação. Se a forma como esse dado vem sendo coletado ao longo do tempo está consistente, ela foi mantida, porque nós temos uma preocupação aqui no estado com aqueles hospitais que têm taxa zero o tempo todo. Todo mundo imagina que taxa zero, né? Assim, não todo mundo, mas existe um certo senso comum de que taxa zero é algo bom. E nós nos preocupamos um pouco com esses hospitais que têm taxa zero o tempo todo. É possível, por exemplo, é possível que a gente, por exemplo, numa CCH, que você mude a enfermeira do controle de infecção, por exemplo, e aumente as taxas. Isso não necessariamente é algo ruim. Então, a avaliação de como essas taxas variaram, né, tanto para cima quanto para baixo, deve ser individualizada, levando em consideração se houve mudanças nos critérios, se houve mudança na metodologia, na forma de fazer a vigilância, porque realmente taxa zero não necessariamente é bom. Acho que o Carlos quer comentar. Não, eu queria só comentar que, assim, historicamente, a má vigilância baixa as taxas, não aumenta. Então, o efeito de vigilância não deveria ser porque as pessoas estavam achando que tinha muita infecção, que estavam vigiando errado e agora vai baixando, né? Isso é contraintuitivo. Na realidade, o que a gente percebe é que quando melhora a vigilância, as taxas aumentam, né? E isso aumenta a sensibilidade, não a especificidade. Então, eu acredito piamente que a gente está vivendo uma redução mesmo nas vidas, né? E claro, essa redução não é só porque
que entrou no sistema de vigilância. A gente já discutiu isso hoje mais cedo na tese, né? Aqui em São Paulo, é muito claro, em qualquer modelo que a gente faça a redução ano a ano das IRAs, né? E aí, exatamente na tese, a gente via que não só reduziu as IRAs, mas reduziu os clusters, né? Lugares que agregavam vários hospitais com IRAs altas, agora não existem mais, né, esses bolsões de IRAs. Mas eu acredito, essa é uma coisa que eu realmente não acredito que a curva de aprendizado jogaria para baixo, acho que ela joga para cima as taxas de infecção. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta fala sobre, a Anelisa, ela fala sobre letalidade. Então, a pergunta é como contabilizar a taxa de letalidade de pacientes que tiveram IRAs? A cara da Denise. Critérios definidores para relacionar óbito com IRAs? Existem esses critérios, sim ou não? Olha, que eu saiba, não. Né? Eu propositalmente, quando eu coloquei lá os indicadores da 2616, eu tirei a letalidade, porque eu acho muito difícil você ter essa informação de forma consistente. Eu não sei o que o Carlos pensa, mas... E também não sei o quanto isso agregaria. Então, veja, mesmo nos ensaios clínicos de novas drogas extremamente controlados, quando acontece uma morte, às vezes é a morte porque a pessoa está atravessando uma rua, eles contabilizam como morte na pessoa que estava tomando aquele medicamento. Então, o que eu penso? É muito complicado associar causalmente a morte à IRA. Claro que existem estudos, desde os mais simples, simplesmente você pegar a letalidade em quem teve IRA, pegar a mortalidade em quem não teve, subtrair uma da outra, você tem o que chama de mortalidade atribuível. Então, essas medidas que são muito simples, talvez elas sejam mais uma substituição. Eu prefiro trabalhar com morte e IRAs, como a gente chama o cause mortality, morreu com IRA. Se é por causa ou não, entra numa questão de causalidade que precisamos abandonar. É muito 2616, é uma das coisas que estão datadas a 2616. E só para dizer, por exemplo, lá na planilha de infecção em diálise, existe mortalidade, porque isso é um indicador das portarias de vigilância sanitária e que nós agregamos, porque a planilha e o sistema é todo compartilhado. E, por exemplo, isso não é mentira, isso não é causo. Eu peguei um serviço da região de Araraquara, especificamente, e tinha tido um aumento da mortalidade, um aumento do número de óbitos. E quando eu fui checar, na verdade, os pacientes tinham morrido no caminho para fazer diálise porque teve um acidente na van. Então, acho que são taxas que talvez não tragam grande valor para a discussão de redução de infecção. Legal. Acho que eu queria só colocar uma coisa indo nessa linha, já que vocês falaram da 2616, assim, uma coisa que eu sei mais ou menos o que cada um pensa, mas acho que seria interessante a gente colocar aqui. O que vocês acham, né? A gente tem uma portaria aí que rege, então, a estrutura, enfim, os indicadores relacionados às infecções relacionadas à assistência à saúde, que tem 25 anos, né? E eu acho que ao longo desse tempo a gente teve, como vocês mesmos mostraram, a Denise mostrou a evolução, né? A gente teve mudanças no perfil dos serviços de controle de infecção, mudanças no perfil da terapêutica, dos exames que a gente tem disponíveis hoje. E eu queria perguntar, diante desse panorama, como é que vocês enxergam a estrutura que é proposta para os serviços de controle de infecção pela 2616? Se vocês entendem que está adequada, e a gente talvez tenha que tirar algumas coisas que são atribuídas ao controle de infecção, mas que é meio posto Ipiranga, assim, né? Ou se não, já está ultrapassada e a gente tem que pensar num modelo um pouco diferente.
Bom, como a Denise está silenciosa, eu vou dizer, né? A primeira coisa sobre a 2616 que a gente tem que falar é que assim, ela precisa ser canonizada. A 2616 ela é a grande razão de tudo que veio depois. Não houvesse a 2616, não haveria os programas de controle de infecção, não haveria tudo isso que a gente viu de redução. Agora, a 2616 foi criada num período que se achava que se podia fazer tudo por portaria, até identificar a higiene das mãos, ou lavagem de mãos, como se dizia na época, né, como deveria ser feito. E esse é um erro comum, querer resolver várias questões por alguma norma legal. Agora, tem uma coisa que a maior parte dos controladores de infecção não concorda comigo, e aí eu vou usar, polemizar, é que eu acho que sim, o controle de infecção é esse posto pirâmide. Eu acho que sim, em lugares que não tem núcleo de vigilância epidemiológica, o controle de infecção deve fazer a vigilância epidemiológica das doenças da comunidade. Acho que a Covid provou para a gente que e havia outras provas antes, mas a Covid particularmente provou para a gente que as fronteiras entre a só e a comunidade são muito tênues. Antes nós tivemos sarampo e várias outras situações que demandavam controle de infecção. Então, é claro que no hospital onde existe um núcleo de epidemiologia hospitalar, um núcleo de vigilância epidemiológica, a gente pode compartilhar o fardo. Mas onde não existe, creio que a CCIH é quem tem maior condição de lidar com indicadores, de lidar com medidas de dados para tomada de decisão. Então, eu sou um pouco defensor desse posto de pirâmide. Eu vou discordar dessa parte, mas depois. Eu também acho que a 2616 tem que ser canonizada. Eu acho que todas as discussões que foram feitas não conseguiram melhorar a 2616. Acho que o ideal é manter a 2616 e fazermos, sei lá, RDCs, outras coisas, até porque existe uma tendência nas legislações atuais em você não fazer não definir, por exemplo, quantos profissionais, tal, então perderíamos isso. E algumas discussões que foram feitas, a hora que a gente via, essas discussões foram feitas, começaram lá em 2006, naquele congresso na Bahia, teve vamos fazer uma cesta básica, eu lembro até que tinha esse termo do que precisa ter. Então, lá em 2016, como diz a Maura, quando a gente era de chiquinho, ainda já começou essa discussão e ninguém conseguiu melhorar, porque não tem um consenso do número de profissionais e tal. Mas eu acho que vamos manter a 2616 e vamos atualizar questões importantes, como lá está a lavagem de mãos. Ok, os indicadores, ok também, apesar que no Congresso de Infecção Hospitalar nós fizemos essa discussão, nós nos atualizamos independentemente da 2616, né? Então, ninguém aqui, nem a Anvisa, nem nenhuma coordenação estadual está pedindo taxa global e taxa de letalidade. E nem a vigilância sanitária, que sempre foi muito acusada de ser mais retrógrada. Se o hospital faz a notificação para os órgãos de vigilância, está tudo bem. Com relação aos núcleos de epidemiologia, Carlos, eu não acho que tem que estar com a CCH. Ao contrário de você, eu acho que a CCH foi posto Ipiranga, eles vão ter que patrocinar a gente, né, depois de tanto merchan, mas eu acho que nós vimos com a Covid exatamente o contrário, de que nós não damos conta de tudo. Que as equipes ficaram super sobrecarregadas. Eu acho que são coisas diferentes. Eu não acho que a gente tem toda essa expertise que nós achamos que temos. São coisas diferentes. Eu acho que demandam coisas diferentes. Eu, por exemplo, sou uma negação para mexer no Sinan, por exemplo, e todas essas doenças precisam do Sinan, do sistema de notificação. Então, para mim, a Covid deixa claro que temos que separar as coisas. Deixou claro que temos que separar as coisas. E isso, de novo, sobra trabalho para mim, porque os núcleos de epidemiologia também
como para todo mundo, aí os núcleos também caíram no meu colo. Então, mas nós temos essa discussão aqui no Estado de tentar fazer alguma coisa, de dizer que os hospitais têm que ter os seus núcleos de epidemiologia específicos para isso. Talvez, Carlos, aí eu vou até concordar com você, naqueles muito pequenininhos, pensar numa questão, acho que essa é uma coisa importante, mas aqueles muito, muito pequenininhos, tudo bem, a gente pode compartilhar, ok. Mas eu acho que são coisas diferentes e a Covid mostrou isso, tipo, jogou na nossa cara, jogou na cara da sociedade que nós não damos conta, não. Não, eu só vou, não é para discordar de você, quer dizer que, no fundo, a gente está dizendo a mesma coisa, né? A CCIH, em hospitais pequenos, ela é a mais qualificada para lidar com vigilância epidemiológica. É evidente que hospitais maiores, idealmente, devem ter núcleos de epidemiologia hospitalar. Concordo 100%. Cris, você quer seguir com uma pergunta? Posso seguir daqui? Não, e só um comentário, assim, né? Quando a gente pensa em tudo isso que vocês abordaram, essa falta de definição do que é do papel do controle de infecção, é núcleo, é tudo, e não ter muito claro a questão da carga horária, do recurso humano, isso vira uma bola de neve dentro dos hospitais, né? Então, o que é prioridade? Tudo é prioridade, e às vezes a gente vê o controle de infecção, né? Não priorizando coisas importantes e não seguindo, né? E o posto Ipiranga assumindo questões que a gente se questiona, né? O controle de infecção. E nós tivemos um impacto nas taxas de infecção também da Covid. Eu não acho que foi só porque a CCH assumiu, acho que é completamente multifatorial, mas as taxas de infecção subiram, né? Nós vimos no dado aí de 2021. Não acho que é só por isso, gente, é completamente multifatorial, mas a CCH deixou de fazer coisas que eram de CCH, porque eu concordo com o Carlos, nós somos nós entendemos de vigilância, nós conseguimos, e a CCH tiveram que organizar tudo, de todas as coisas, era para a CCH que todo mundo perguntava tudo. Então, acho que essa definição de papéis é importante. E um desafio aqui para concluir esse assunto, né? A gente para o próximo. Mas um desafio, que é isso que você trouxe, Denise, que ninguém chega num consenso, mas com a mudança cada vez mais do perfil, né? Da assistência à saúde, da complexidade, aumentando. Não é só a vigilância, pensando no paciente internado, né? Os serviços de saúde estão expandindo e você tem que fazer prevenção de infecção dentro de práticas, de processo, de estrutura, e fica cada vez mais complexo quando você direciona só olhando, por exemplo, para a internação ou núcleos específicos, né? Então, como justificar, né? Recurso humano, carga, né, Cris? E eu acho que, assim, se a gente for por esse lado, né, quando a gente vive uma situação, né, dos hospitais que vem de algum tempo, né, a gente tinha uma situação muito confortável do ponto de vista econômico, e pelo menos para hospitais privados, né, mas hoje eu acho que está todo mundo tentando cortar custos, e quando a gente pensa em cortar custos, me parece muito óbvio que a gente vai cortar nesses serviços que não fazem assistência direta ao paciente, né? E aí não só o controle de infecção, mas a gente tem serviços de higiene e outros serviços de apoio que acabam impactando nas taxas, né? Uma próxima pergunta que talvez tenha até um pouco de ligação com isso que a gente está falando, né? Que a gente fala um pouco do papel do controle de infecção na vigilância, que é como contrabalancear a vigilância realizada pelo SCH em sua sala, usando o prontuário eletrônico, e a visita nas unidades. Teoricamente, tudo que é necessário para o diagnóstico está no sistema eletrônico? Então, foi uma pergunta. Será que um substitui o outro? Eu acho que pode estar tudo, as informações podem estar todas no prontuário, na inteligência artificial, seja lá o que for, mas nada substitui a presença da CCH em loco. Eu tenho convicção disso. Eu acho que a presença do controlador de infecção dentro das unidades tem um impacto muito, muito importante. No projeto que a gente fez de redução de infecção de corrente sanguínea, eu não mostrei esse dado, mas hospitais que simplesmente entraram no projeto, portanto,
infecção hospitalar, as infecções começaram a ser mais discutidas, não fizeram nada, eles entraram no projeto, não implantaram nada, vinham aqui nas reuniões, davam uns abraços em todo mundo, e todo mundo bem. Mas eu acho que a discussão simplesmente já impactou, e a gente viu isso nos modelos, né, que foram feitos. Eu não mostrei a tabela, mas tem isso no modelo. Então, eu acho que, assim, e eu acho que essas ferramentas são ótimas para isso, porque a gente consegue lá dentro da salinha pegar todas as informações e está livre para circular dentro do hospital, para fazer medidas de intervenção. E eu acho impossível você fazer uma medida de intervenção se você não souber o que se passa em loco, você não conversar com as pessoas, porque você tem ideias maravilhosas sobre a vida, mas a hora que você vai em loco, é que você sabe como é que as coisas funcionam. Você sabe quem você deve chamar para junto de você, quem vai ser resistente. Então, esse corpo a corpo, eu tenho convicção que não pode deixar de existir. E eu acho que a inteligência artificial, tecnologia, eu acho fundamental, porque tira a gente dessa coisa manual, chata, e deixa a gente ir fazer controle de infecção na prática. Eu queria repetir uma frase que não é minha, da professora Ana Sara. Será que a gente precisa fazer vigilância para estar na enfermaria conversando com as unidades? Será que a gente precisa dar desculpa de colher dados de vigilância para estar nas enfermarias fazendo promoção, prevenção, controle de infecção? É porque antigamente se dizia uma coisa importante da vigilância contínua é a presença da CCH no serviço. Mas, sinceramente, a presença da CCH no serviço pode ser uma presença educativa, promotora, intervencionista, e não uma presença com um checklist colhendo dados o tempo inteiro, né? Então, eu acho que, assim, eu sou a favor de todas as automatizações. Eu, particularmente, a gente não tem um sistema automatizado no meu hospital, mas a gente tem uma série de melhorias que nós fizemos no prontuário eletrônico, de modo que ele nos dê alguns sinais. A gente pode dizer que a gente tem um semi-automatizado precário. Dando alguns sinais, como o crescimento de multiresistentes, como internação de paciente que já teve em precaução, como alguns indicadores microbiológicos que apitam lá na nossa, né, e que nos chamam a atenção e nos ajudam, né, a fazer o controle de infecção. Isso reduz bastante o tempo mesmo de coleta como digo, de fato, não é um sistema semi-automatizado como aparece na literatura, mas é uma série de sinais que facilitam a identificação e tem ajudado a direcionar melhor o trabalho, a gente passar muito tempo na beira do leito, né? Eu sou de um tempo, né, eu era residente, a Maria Clara Padovese ficava na beira do leito, cada leite tinha daqueles umas anotações na beira do leito, se ela tinha febre, ciência, você contava o número dos pacientes e tal. Introduzir o índice cirúrgico na Unicamp, né? De cada cirurgia, identificar, calcular o índice de risco. Então, tudo isso demorava muito, muito tempo. E tudo isso pode ser muito automatizado. Outra coisa que a gente tem é isso. Todas as cirurgias são lançadas no meu sistema automaticamente. Todas as cirurgias que são lançadas, nós lançamos depois pela identificação do controle de infecção. Nós temos um sistema fácil de lançar e fácil também de, pelo telefone, lançar novamente. Mas a coleta das cirurgias, o tempo de cirurgia, o potencial de contaminação, tudo isso é nos dado automaticamente. Qualquer automatização já facilita muito. E teve um ponto que você trouxe, Carlos, na sua aula, você comentou, né? A vigilância, ela vai trazer um indicador de resultado. Mas se você não trabalhar processo, se você não trabalhar estrutura, que é o controle de infecção dentro da unidade, senão a gente não sai do lugar, né? Não vai ter prevenção de infecção. Tem até, às vezes, algumas brincadeiras que falam o processo, né? Tem o que está na documentação institucional, o que a liderança acha que acontece e o que acontece em loco, né? Realmente. Então, para você mudar, para ter uma mudança de prática e prevenir infecção, a gente vai ter que estar sempre lá presente, nada vai substituir nossa presença, né? Eu queria colocar mais algumas questões que eu acho pertinentes sobre o aspecto da gente estar
próximo da assistência, né? Uma delas é que, assim, acho que todo mundo concorda que o prontuário nem sempre diz tudo o que a gente precisa saber, né? A gente ainda tem relatos muito frágeis, né? Coisas que, assim, para a gente parecem óbvias que deveriam estar relatadas lá e não estão. Então, acho que esse é um principal ponto, e quando a gente conversa com a equipe, a gente consegue chegar a uma conclusão mais próxima da realidade. A segunda coisa é que eu acho que a gente trabalha como vendedor, né? Controlador de infecção tem que vender a ideia. E, assim, quando as pessoas participam da construção, eu acho que fica muito mais fácil, né? Quando a assistência enxerga o controlador de infecção como parte daquilo tudo, fica muito mais fácil da gente conseguir implantar as melhorias. Um outro aspecto que eu acho é que, assim, se a gente for, assim, ter como única fonte de informação no que você fala como com relação à estrutura, Priscila, ou mesmo aos processos, as visitas técnicas, a gente não vai dar conta nem de 30% do que acontece, né? Acho que todo mundo já passou por isso, de chegar num determinado setor, e aí você vê e fala, gente, mas não era assim, né? Não foi esse o combinado, a gente tem um problema de estrutura sério, então acho que essas visitas são muito ricas. E uma outra questão ainda que eu acho é que quando a gente coleta o dado e fornece a taxa como um número, não é de ninguém. A gente teve uma experiência no Oswaldo Cruz com infecção de corrente sanguínea em unidade de internação, a gente conseguiu reduzir bastante em UTI, e na unidade não reduzia. E aí a gente passou a fazer visitas nas unidades em que ocorriam as infecções e discutir os casos e falar o nome do paciente, olha, esse paciente estava no leito tal, e as pessoas lembravam do paciente. Claro que não foi só isso, mas eu acho que isso foi um grande apoio aí para a gente conseguir também a redução das taxas nas unidades de internação. Só queria completar uma coisa, Cris, assim, você falou que a CCH fazer parte, né? Eu acho que é o contrário, a gente vende a ideia, a gente tem que vender a ideia para a equipe de que a infecção é deles. Sim. Né? Acho que é isso, né? Porque eles, durante um bom tempo, né, a infecção, assim, era da CCH, isso é um problema da CCH. Então, estando presente, a gente, e dando nome, eu acho que, claro, um monte de coisa, mas você dizendo, olha, era aquela senhora que estava internada naquele leito, e aí a pessoa lembra, eu cuidei dela, não sei o quê. Então, é você de dar nome àquela... Porque eu acho que ainda esse conceito de infecção, até porque você não tem necessariamente uma relação de tempo muito próxima, né? É diferente, assim, o paciente teve uma meningococcemia, morreu, ok. Agora, a infecção hospitalar, até porque às vezes morre com e não morre de infecção, você nunca acha que aquele paciente morreu ou piorou por causa da infecção hospitalar. Muita gente acha que não. Então, você nomeando e dizendo, olha, isso é um problema de vocês e eu vou estar junto para ajudar, eu acho que esse é um passo fundamental para a infecção. E só estando presente, só conversando com cada um. Quem não gosta de repetir coisas e de falar com gente, não faça controle de infecção. O último ponto, assim, até para a gente mudar, Cris, isso que você falou também, né, de estar presente em discussão, a gente trabalha o outro lado, que é da promoção da prevenção, de não só ir levar lá, tivemos uma infecção, o que a gente fez de errado? É discutir, esse catéter está bem indicado, e essa sonda, e esse antibiótico, então você está ali, né, discutindo com a equipe, educando a equipe, né, trazendo essas questões de discussão da prevenção também, e não sendo, a gente fala, o portador da má notícia, né, teve uma infecção, mais uma, só levar o que realmente aconteceu sem pensar nos pacientes que não tiveram infecção, né? Então, é um ponto importante também. E você continua fazendo do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado, não tem muito como, né? A Dégina está me falando aqui, a gente ia deixar para o final o agradecimento ao patrocinador, né? Mas talvez algumas pessoas saiam, então a gente gostaria muito de agradecer ao Carlos e à Denise. Ao Posto Ipiranga. Ao Posto Ipiranga e a CNPH que patrocina esses nossos debatendo. Aí tem uma questão aqui da Denilde, ela parabeniza o Carlos pela apresentação e pergunta por que os softwares ou os sistemas de vigilância, entre aspas, não pegam
no nosso meio, visto que otimizam, como foi bem colocado aqui, o tempo, né? Reduzem o tempo do trabalho do controlador de infecção. Na verdade, os sistemas de vigilância automatizados, eu vou começar pelos totalmente automatizados. Os totalmente automatizados não estão pegando, de fato, porque eles exigem que você mude a definição. Então, uma vez que você começa um sistema automatizado, você tem que mudar a definição. Então, com exceção de alguns países, se eu não me engano, a Dinamarca, que instituiu outros conceitos de IRAs, exatamente para que pudessem ser 100% automatizados. Então, você diminui a dependência de dados que são entrados por seres humanos, mesmo no prontuário eletrônico, e aumenta a identificação através de, seja de, talvez, sinais vitais, mas também resultados de exame, etc. E o problema disso é você perder comparabilidade. Você usa uma definição diferente dos outros, você perde comparabilidade. Então, os sistemas totalmente automatizados, acredito que esse é o grande problema. E aqui no Brasil, eles teriam que se adaptar à Anvisa, e isso é bem complexo. Os sistemas semi-automatizados, a gente tem alguns estudos, tem estudos do grupo do Eduardo Alexandrino, com cirurgia, e que tem demonstrado que eles são muito bons. A minha opinião é que, na realidade, vários de nós estão caminhando para a semi-automatização, assim, de maneira quase... a gente já está sendo jogado, é o que eu falei sobre o meu hospital. A gente não tem um sistema que eu chamaria de semi-automatizado, porque ele não acende assim. Isso é uma IRA, se eu definir se é ou não, mas ele já me joga uma série de sinais, já me sinaliza, que facilita com que eu some e identifique. Então, eu acho que, na verdade, respondendo à pergunta, é que eu acho que não existe nenhum sistema semi-automatizado ou automatizado que hoje dê conta das definições padronizadas de IRA. Mas à medida que a gente aproxime disso, né, certamente sistemas acontecerão. O que nós temos muito no Brasil em venda não são exatamente sistemas automatizados. Embora eu tenha visto alguns hospitais até referirem sistemas como semi-automatizados. Mas o que a gente tem muito aqui são sistemas para simplificar o lançamento de dados. Então, você passa do lado do paciente com o tablet, aí você clica que ele tem IRAS, aquilo já joga num algoritmo que calcula a taxa e dá a taxa para você. Mas, no fim de contas, é um ser humano que define, que está lá na frente olhando e vendo se tem IRAS, né? Eu acho que é isso. Acho que a tendência é que a gente desenvolva mais sistemas semi-automatizados que sejam compatíveis com os nossos critérios de vigilância e que a gente venha a usar bastante mais no futuro. Legal. Uma outra pergunta. A pergunta é se não seria interessante a Anvisa ou CVE começar a incentivar a vigilância epidemiológica em dispositivos invasivos em todas as unidades de internação, pensando que essas infecções podem estar acontecendo em vários hospitais e talvez não ter tanta valorização, acho, pensando aí muito em terapia intensiva, né? Não sei. Não sei. De verdade, assim, eu acho que, sim, a gente não tem... Você vê por esses estudos de prevalência que não necessariamente todas as infecções estão em unidade de terapia intensiva. Concordo com isso. Mas eu não sei se valeria a pena. Talvez valesse a pena num serviço que tem muito dispositivo invasivo fora da unidade de terapia intensiva. Eu não tenho resposta exatamente para isso. Consigo imaginar que nem todas as infecções estão lá, mas não sei se valeria a pena. Carlos Magno, sua opinião? Olha, eu já passei, na minha fase mais radical de vigilância, né, a fazer um modelo de UTI em unidades de internação que tinham pacientes um pouco mais graves. Eu fazia aqui no meu hospital na infectologia e na clínica médica. E o que a gente identifica é o seguinte, e aí é um dado muito curioso, se a gente for ver a taxa por dias de uso de catéter, ela é maior que da UTI. Certo? Então, por exemplo, a taxa de infecção de corrente sanguínea por catéteres dia, ela é o dobro
da taxa da UTI. Só que como pouca gente usa catéter, o número absoluto dessas infecções é pequeno. Então, a grande pergunta é se vale a pena a gente direcionar tanto trabalho para algo que o número de infecções é pequeno. É verdade que, e isso eu vi tanto com infecção de trato urinário quanto com infecção de corrente sanguínea, a incidência por cateteresia é alta. Porém, o número de cateteresia é muito pequeno, é por isso que a incidência é alta. Se a gente for fazer uma incidência por pacientesia e comparar, a incidência é baixíssima, né? Então, é uma questão de otimização. Eu acho que o hospital pode, entendendo que ele é um hospital que tem uma ala de pacientes que é quase semicrítica, essa foi a decisão que a gente tomou na época, porque os pacientes estão muito graves, não tem leito de UTI, vamos fazer uma vigilância também nele. Mas, eu acho que como política pública é jogar uma carga de trabalho grande de coleta de dados num local que não é o epicentro dessas infecções. Só completando um comentário, só um comentário, por isso que eu lembrei. Quando a gente começou a pensar acho que a Priscila vai lembrar disso, e a Cris acho que também. Quando a gente começou a pensar, por exemplo, das infecções para paciente oncológico, né, a gente chegou à conclusão de que não valeria a pena, por exemplo, fazer para UTI, porque esse paciente não está lá. Então, talvez para alguns tipos de pacientes, sim, mas de forma geral acho que não, acho que identificamos, né? Inclusive o dado que tínhamos é que, por exemplo, essas taxas de infecção, né, que falava assim, não, porque tem que tirar a infecção de lesão de barreira mucosa da UTI, porque vimos que não dava diferença nenhuma dentro da UTI, que isso talvez tivesse impacto fora da UTI. Então, acho que a ideia é pensar em situações específicas mesmo, não de uma forma global. Acho que vai muito do perfil da unidade, né? E no final também acho que tem uma questão que a gente tinha essa coisa de ter uma vigilância global, de vigiar tudo, mas eu acho que a gente precisa ver o que realmente importa, né? Não faz sentido, talvez, trabalhar numa unidade, como o Carlos falou, que quase não tem catéter, se você vai ter uma infecção, não faz muito sentido, né? Acho que tem que ser direcionado. Aí tem uma outra questão aqui da Eliane Molina, que ela pergunta se tem algum hospital brasileiro que esteja usando, acho que alguém está compartilhando. Carlos, é você, está compartilhando sua tela. Eu sou indecentemente compartilhando minha tela aqui. Ainda bem que era tarde. Bom, mas então ela quer saber se existe algum hospital que já esteja usando vigilância automatizada. Olha, como eu estava falando, né, eu tinha visto até um folder do 9 de julho falando que tinha automatizado uma parte da vigilância, etc. Eu não tenho conhecimento de detalhes sobre isso. Como eu falei, eu conheço como pesquisa, sim. Até a gente tem aqui um projeto para fazer vigilância com inteligência artificial e leitura de texto, né, text mining, mas isso tudo dentro ainda da área da pesquisa. Eu repito aquilo que eu disse, eu creio que os hospitais não estão sendo incentivados a usar e não existem sistemas comerciais assim, no Brasil relacionados à vigilância realmente semi-automatizados. Eu não estou falando de simplificadores da vigilância manual. Tem vários sistemas simplificadores da vigilância manual. Vigilância realmente semi-automatizada ou automatizada, eu realmente não conheço. Eu conheço muitos serviços que, como o meu, tem vários sinais, vários sinais automatizados que simplificam. Mas, assim, pode ser um desconhecimento meu, de fato. Dentro do HC, até a professora Nassara e tal, tem pesquisas, mas não especificamente, inclusive, para infecção hospitalar, com inteligência artificial. Até começamos uma conversa de, tipo, pensar nisso, mas só ainda em pesquisa. Então, eu também desconheço se tem algum hospital que está neste momento.
Você comentou agora há pouco na sua fala até da barreira mucosa, né? Que foi uma discussão que deve ter dentro dos grupos. A pergunta é sobre se o CVE, a Anvisa, eles vão publicar esse critério dentro das publicações, né, anuais. Isso vai ser considerado, porque em algumas condições mesmo, né, do paciente UTI e tudo, a gente acaba encontrando pacientes que atenderiam a esse critério. Acho que é essa a direção da dúvida. De novo, a nossa discussão, como nós pedimos taxa de infecção associada a catéter para UTI, e já vimos que isso não é importante, o impacto na taxa, de acordo com publicações, é muito baixo, para UTIs gerais, muito provavelmente não. Agora, a ideia é avançar, até a Priscila faz parte do grupo, na discussão de indicadores para pacientes oncológicos. Já temos um sistema que está caminhando, né, que já caminhou bastante, para paciente com catéter de longa e oncológico, né, em quimioterapia ambulatorial, e temos essa discussão de fazer um componente para paciente oncológico. Eu não entendo que seja necessário para a unidade de terapia intensiva todas, porque o impacto é muito pequeno, e aí, de novo, é aquilo que nós já falamos, muitas vezes somos poucos, fazemos multitarefas, então não faz muito sentido você propor esse tipo de vigilância, já sabendo de antemão que o impacto não é importante. Carlos. Como Ai, desculpa. Nada impede que se no hospital sentir a necessidade de fazer, pode fazer. Mas, de novo, como o Carlos falou, acho que em termos de saúde pública não teria impacto. Carlos, eu poderia falar um pouco mais sobre a vigilância de infecções do sítio cirúrgico? E aí talvez seja mais desafiadora pelo fato do paciente não estar mais no hospital. Ainda penso, isso é Valéria perguntando, que o ideal seria uma devolutiva pelo cirurgião de forma sistematizada, mas não dá para ser por um processo passivo. Então, essa pergunta, ela traz uma série de lembranças, mas principalmente a lembrança do professor Edmundo Ferraz, um dos pioneiros do controle de infecção no Brasil, que era cirurgião, e que em Recife montou um ambulatório de egressos, e que todos os pacientes da Universidade Federal que faziam cirurgia voltavam no ambulatório do professor Edmundo Ferraz, e ele e seu grupo identificavam as vítimas. Né? A questão é, como sempre, amarrar o sino no pescoço do gato, quer dizer, como nós vamos sistematizar um retorno do cirurgião. Então, eu me lembro quando eu usava o SACI, eu fui um cara que usou o SACI. O SACI é o Sistema Automatizado de Controle de Infecção Hospitalar, do caso de Starling, era em DOS, lançado na década, eu acho que era de 99 a 2000, a Denise acho que era residente, ou talvez nem fosse residente ainda, mas enfim. A gente usava no Hospital Mário Gatti, em Campinas, o SACI. E o SACI, ele gerava um formulário que você mandava com o paciente no retorno do cirurgião. E a ideia era que o cirurgião marcasse só uns xizinhos e devolvesse em algum lugar, ou deixasse em algum lugar, e você capturava aqueles xizinhos lá, ia lá e fazia um SACI. Eu chamava o SACI de Tamagotchi. Não sei se vocês conhecem um Tamagotchi, mas era um bichinho virtual, que se você não alimentasse todo dia, ele morria. Você dava para a criança alimentava com um botãozinho, o SACI era do mesmo jeito, se não alimentasse todo dia, ele morria. E aí o que acontecia é que, na verdade, os cirurgiões não devolviam esse papel. Então o paciente ia no retorno cirúrgico com um papel, que o cirurgião já tinha o nome dele, tinha tudo, o cirurgião só tinha que dar um tiquezinho assim e deixar com a secretária, depois eles passavam e seria. Não devolvia. Então, assim, a não ser que a gente tenha um sistema tipo do Dr. Edmundo Ferraz, né, que é um sistema fantástico, de ter um grupo para ver todos os retornos, assim, não dá para confiar no retorno passivo do cirurgião. E aí você fala assim, qual é a validade, né, de uma busca feita por telefone? Tem vários estudos sobre isso, vários estudos validando a busca por telefone. E quando a gente identificou a busca por telefone, a gente fez algumas perguntas que na literatura são validadas como relativamente acuradas.
E aí tem uma questão que os epidemiologistas, né, eles dizem com muita clareza, que a gente usa muito proxy. A gente não precisa saber uma coisa com exatidão, a gente precisa ter um proxy, uma coisa que, se for muito, é um número grande, se for pouco, é um número pequeno. E aí, essa questão é muito interessante. Mas outra questão que eu queria dizer sobre vigilância pós-alta é que, com o tempo, você percebe que não precisa fazer vigilância pós-alta para várias e para outras áreas. Então, no nosso caso, por exemplo, neurocirurgia, 80% das infecções eram intra-hospitalares. Nós paramos de fazer vigilância pós-alta, porque não valeria a pena. Por outro lado, em cesárea, quase 100% das infecções eram pós-alta, né? E aí nós tínhamos que buscar, de alguma forma, que não tem exatidão, eu tenho certeza que a acurácia não é a mesma de um cirurgião observando a ferida cirúrgica, determinando critérios perfeitamente. Então, eu estou absolutamente certo disso. Mas, para mim, é um bom proxy. E proxies são extremamente úteis quando você tem informação para ação. Bom, pessoal, acho que dá para a gente continuar discutindo aqui mais umas 2 horas, mas para a gente ser pontual, acho que não dá para colocar mais uma pergunta. Eu queria dizer que a gente, não sei se o Carlos e a Denise viram aqui os comentários, mas, assim, foram super elogiadas as aulas e, inclusive, a nossa discussão aqui, acho que foi super produtiva e trouxe as questões trazidas acho que representam as questões de muitas pessoas, né? Então, assim, para encerrar, eu gostaria de agradecer novamente o Carlos, a Denise, a Priscila, agradecer a presença de todos e agradecer a CNPH, nossa patrocinadora desse evento. Desejo uma boa noite a todos.